Carlos avisa a Jerônimo que comprou a nova processadora. Eles comentam que o Sarmento deu certo. Carlos fala para Jerônimo que Dr. Isaac quer vê-lo. O vingativo fica nervoso. Marina procura Severino. Ela informa ao tio que vai lutar por Jerônimo. Ele a julga. Severino insinua para Marina que Jerônimo vai amar Renata eternamente. Ela discorda. Severino sugere que Marina haja com calma. Ela fala para o tio que vai seguir o coração. Manuela vê os casais namorando. Ela sente orgulho dos afilhados. Lázaro fala para Carina que eles vão admirar a lua todos os dias. Ele comenta com ela que Deus é testemunha do amor deles. Carina confessa para Lázaro que só pensava nele todas as noites. Ele reitera que jamais vai magoar a noiva. Lázaro promete a Carina que irá protegê-la. Ele ressalta que o propósito de sua vida é fazê-la feliz. Carlos comenta com Matilde que falta pouco para o casamento. Ela volta a falar sobre a maldição. Matilde agradece a Carlos por ter entrado em sua vida. Eles trocam juras de amor. Hermínia procura Manuela. A cozinheira comenta com a amiga que o cupido passou pela bonita. Manuela lamenta por Renata e Jerônimo terem se separado. Os casais continuam namorando. No dia seguinte, Adriana relata que Renata não abriu o jogo com Gonçalo sobre Augusto. A baixinha percebe que a amiga não quer voltar a se casar. Renata desconversa. Ela fala para Adriana que precisa sair. Elas decidem passar a noite no apartamento. Matias anuncia que também vai levar os seus pertences para sua nova morada. Renata fala para o bonitão que irá ao banco. Ele supõe que ela não esqueceu Jerônimo. Renata chama Matias de intrometido. Adriana insinua que o bonitão está se engraçando com Julieta. Ele percebe que ela o escutou. Matias esclarece para Adriana que é amigo de Julieta. Ele nota que ela está com ciúme. A baixinha nega. Matias comenta com Adriana que não vai esperá-la a vida inteira. Ela recorda que o esperou por bastante tempo. Matias comunica para Adriana que precisa seguir a vida. Regina e Josefina se preparam para o encontro. A víbora anuncia que o rival jamais será feliz. Regina ressalta que Roberto fez mal ao se envolver com a criminosa. Constanza sai do banho e abraça Honório. Ele comenta com ela que está adorando a reconciliação. Constanza fala para Honório que irá à casa de Josefina. Ele comenta com a esposa que a hipótese de Jerônimo não é absurda. Honório relembra a Constanza que Josefina pode ser a criminosa que roubou a filha de Regina. Ela fala para o marido que não compartilhou as suas suspeitas com Jerônimo, pois o vingativo pode contar tudo para a amiga. Eles namoram. Renata chega no banco. Ela esbarra em Jerônimo. Eles reeditam o primeiro encontro e caem no chão. Renata insinua para Jerônimo que o destino está do lado deles. Ele brinca ao insinuar que a mocinha pode tentar roubá-lo. Renata fala para Jerônimo que não pretende beijá-lo. Eles compartilham os seus ciúmes. Ezequiel atende a ligação de Medeiros. O capataz conta para o colega que Augusto está na capital. Medeiros reitera que precisa falar com o vilão, ressaltando que o assunto é urgente. Matilde crê que Carina voltará para sua casa. A costureira comenta que a residência não traz boas recordações. Lázaro pretende comprar um terreno e construir uma casa. Manuela aprova a ideia do afilhado. Carina confessa que está animada. Matilde sugere que o casamento seja duplo. Lázaro e Carina gostam da ideia. Carlos também não se opõe. Todos brincam na cozinha. Regina dirige. Os seguranças a seguem. Regina pede para o segurança estacionar para ela. A viúva inventa que fará compras. Regina foge. Ela entra em um táxi. Renata pergunta se Jerônimo teve algo a ver com o empréstimo. Ele não a responde. Renata exige uma resposta de Jerônimo. Ele a confirma que falou com Luciana. Renata não entende o que motivou Jerônimo a agir. Ele fica desconcertado. Jerônimo comunica para Renata que só quis ajudar a família a sair do buraco. Ela não se incomoda. Renata relembra que Jerônimo não queria saber dela. Ele reitera que a empresa estava em uma crise injusta. Renata deseja saber se Jerônimo agiu por ela. Regina vai à mesma praça em que perdeu a filha. Ela relembra o passado. Regina se senta. Passa uma estranha pelo local. Regina a confunde com a inimiga. Josefina entra em cena. Ela informa a Regina que chegou a hora do esperado encontro. A viúva se levanta. Regina e Josefina ficam frente a frente. A víbora tira o óculos. Regina exige ver a filha. Josefina ressalta que a viúva não pode impor condições. A víbora manipula Regina. Josefina informa a viúva que a garota desconhece a existência dela. Elas negociam. Regina pergunta se a filha é feliz. Josefina gargalha. Ela informa a Regina que ainda não vai falar nada.
A viúva confirma que dará o dinheiro. Josefina exige que Regina não a traia. Jerônimo inventa para Renata que agiu por Matias, pois se sentia em dívida com o bonitão. Ele deixa a mocinha sem palavras. Renata percebe que Jerônimo tem um bom coração, mas relembra que foi maltratada. Ele a confessa que cometeu muitos erros. Luciana os interrompem. Jerônimo comunica a Renata que precisa falar com a bancária. Eles se despedem. Regina pede provas para Josefina. A víbora mostra o colar para a rival. Regina relembra que Roberto a presenteou. A viúva volta a sofrer. Josefina insinua que Regina continua sendo cafona e sentimental. A víbora percebe que o sofrimento não ensinou nada para a inimiga. Regina ressalta que Josefina destruiu a sua vida. A víbora ameaça matar a rival. Regina comunica para Josefina que o colar não prova nada. A víbora concorda. Josefina relembra a Regina que a mandou outras provas. A viúva deseja ver uma foto da filha adulta. Josefina insinua para Regina que a garota é parecida com Roberto. A viúva entra em surto. Josefina informa a Regina que ainda não vai revelar o paradeiro da garota. Honório conta para Gonçalo que Branca o ligou. Ele comenta com o ricaço que não quer assustar os familiares. Gonçalo decide procurar Henrique novamente. Renata e Jerônimo se encaram. Ezequiel liga para Augusto. O vilão fala para o funcionário que não pode voltar para a fazenda. Augusto exige que Ezequiel ameace Medeiros. Regina fala para Josefina que quer um teste de DNA. A víbora não se opõe. Josefina informa a Regina que está há mais de 20 anos esperando a fortuna. A víbora comunica para a rival que vai procurá-la novamente. Regina ressalta que não fez nada contra Josefina. A víbora relata que foi abandonada por Roberto. Josefina culpa Regina por sua desgraça. A viúva volta a olhar para o colar. Gonçalo informa a Honório que Branca será investigada pela direção do hospício. O empresário percebe que não terá paz. Gonçalo assegura para Honório que Branca não voltará a prejudicá-lo. O empresário decide trabalhar. Matias e Adriana trabalham juntos. César aparece na empresa. Ele irrita Matias. O bonitão se retira. César sugere que Adriana tome uma decisão. Matias escuta a conversa. Constanza entra na mansão. Eulália a recebe. Constanza descobre que Josefina não está. Ela comunica a Eulália que buscará um documento no escritório. Constanza vasculha os pertences de Josefina. Ela procura a letra da víbora. Constanza encontra uma anotação. Adriana confessa para César que segue indecisa. Ele pergunta se Honório pode influenciar a decisão dela. Matias segue escutando. César crê que Adriana esconde algo. Ela admite que o daria uma oportunidade caso ele não tivesse saído com Constanza. Matias reage indignado e sai. Adriana reitera para César que ama o bonitão. A baixinha confessa que o garotão mexe com ela. Constanza pega as anotações de Josefina. Ela as coloca em uma pasta. Constanza também rouba a foto de Josefina. Roberta invade o escritório. Ela coloca Constanza contra a parede. Regina reza. Ela comprova que a filha está viva. Regina pede uma virgem para continuar cuidando da garota. Ela também reza por Carla. Regina crê que a mãe a guia. A viúva reitera que não liga para os bens materiais. Roberta ressalta que Constanza não a fará de boba. A morena comunica para a invejosa que não é trapaceira como ela. Roberta exige ver o que Constanza esconde. A morena não a obedece. Constanza passa por cima de Roberta. Augusto exige saber onde Renata estava. Ela reprova o tom dele. Augusto recua. Renata informa ao vilão que estava no banco. Augusto tenta beijá-la. Renata o contém. Augusto convida a mocinha para sair. Ele a informa que vai começar a procurar casas. Renata crê que Augusto não irá se acostumar a morar na capital. Ele reitera que fará de tudo para ficar ao lado dela. Um celular fica na mesa da sala. Renata sente preguiça de Augusto. Constanza mostra a letra de Josefina para Jerônimo. Ele agradece a ajuda dela. Constanza lamenta o término dos pombinhos. Jerônimo comunica para Morena que não pode lutar contra o destino. Constanza sugere que o vingativo não desista de Renata. Honório e Matias descobrem que Jerônimo pediu para Luciana ceder o empréstimo. Renata conta para o bonitão que o vingativo quis ajudá-lo. A mocinha e Honório ressaltam que Jerônimo tem um bom coração. Matias fica calado. Ele insinua que o dinheiro saiu do bolso de Jerônimo. Os casais procuram Severino. Ele descobre que vai casar 4 de uma vez só.
Severino acaba concordando com o casamento duplo. Carina planeja fazer o seu vestido. Matias comenta com Honório que as decisões dos bancos nunca mudam de parecer. O empresário sugere que o sobrinho não ligue para a origem do dinheiro. Matias insinua que ainda não confia em Jerônimo. Ele crê que o vingativo só quer demonstrar o seu poder. Honório discorda. Matias reitera que não acredita nas boas intenções de Jerônimo. Ele ressalta que não quer dever nada ao vingativo. Renata teme que Matias tenha razão. Honório a desmente. Matias recebe uma ligação surpreendente. Ele marca um encontro com uma pessoa misteriosa. Ezequiel procura Medeiros. Ele conta para o colega que Augusto o ameaçou de morte. Medeiros revela para Ezequiel que o sarmento foi contaminado pela praga. O capanga fala para o corno que precisa da mistura da bonita para recuperar o produto. Ezequiel supõe que o sarmento é de Jerônimo. Medeiros informa ao corno que desconhece a origem do produto. Renata comenta com Adriana que sentiu vontade de beijar Jerônimo. A baixinha sugere que a amiga não se deixe influenciar por Matias. Renata crê que Jerônimo vai querer cobrar a dívida. Ela pensa em voltar a confrontar o vingativo. Renata relembra a Adriana que Jerônimo a enganou em relação ao dinheiro. A baixinha insinua que o vingativo fez tudo pensando na mocinha. Renata chama Adriana de ingênua. A baixinha sugere que a amiga perdoe Jerônimo. Adriana ordena que Renata ligue para o vingativo. A mocinha pega o celular. Jerônimo atende Renata. Ela o pergunta de onde saiu o dinheiro. Jerônimo tenta despistar Renata. Ela comunica que pretende devolver o dinheiro e insinua que ela não vai manipular ninguém por conta do empréstimo. Jerônimo se irrita e joga o celular longe. Ele não responde às críticas de Renata. A mocinha percebe que o vingativo desligou na cara dela. Jerônimo nota que Renata ainda pensa mal dele. Ele se incomoda. Jerônimo crê que Renata já não o ama. Matias e Soto se encontram em um restaurante. O bonitão informa ao advogado que não irá ajudá-lo. Soto entrega um documento para Matias. Ele informa ao bonitão que há uma cláusula importante no contrato. Soto comenta com Matias que se preveniu sem que as vilãs soubessem. O bonitão reage surpreso. Soto fala para Matias que quis protegê-lo. Ele o informa que já desconfiava das intenções de Josefina. Matias não sabe se deve agradecer a Soto. O advogado reitera que o bonitão pode sair do problema. Matias descobre que está livre de Roberta. A invejosa conta para Josefina que Constanza levou uma pasta do escritório. Elas vão até o local. Josefina revisa os seus pertences. Ela percebe que Constanza levou a foto. Josefina decide procurar a Morena. Adriana sugere que Renata não pense mal de Jerônimo. A baixinha comenta que o vingativo é nobre. Renata continua sem saber o que pensar. Ela confessa para Adriana que está fazendo de tudo para esquecer Jerônimo. Renata deseja arrancar o vingativo do coração. Ela revive o seu sofrimento. Adriana sugere que Renata faça o que bem entender. A mocinha sente vontade de chorar. Jerônimo pega a sua mala. Ele liga para Marina. Jerônimo fala para a namorada que está voltando para a fazenda. Eles decidem se encontrar durante a noite. Jerônimo lamenta por Renata não o ter perdoado. Ele reclama ao ressaltar que a mocinha sempre pensa o pior dele. Jerônimo ressalta que consegue agradar a Marina. Constanza segura um vaso e uma planta. Josefina toca a campainha insistentemente e invade a casa da Morena. A víbora ordena que Constanza não mexa em seus pertences. A Morena insinua que a assassina não é dona de nada. Josefina fala para Constanza que já notou a ausência da foto. A Morena admite para a rival que quer mostrar o retrato para Regina. Matias e Honório comprovam que o contrato pode ser anulado. O novo advogado lê a cláusula que libera o bonitão da obrigação caso não haja filhos no casamento. O bacharel sugere que Matias mostre o laudo médico de Roberta para as autoridades. O bonitão e Honório comemoram. Josefina insinua que Constanza enlouqueceu. A Morena acusa a rival de ter sequestrado a filha de Regina. Constanza fala para Josefina que muitas pessoas podem reconhecê-la. A víbora continua negando as acusações. Josefina esfrega na cara de Constanza que ela é estéril. A Morena não se abala. Constanza expulsa Josefina de sua casa. A Morena jura que colocará a víbora na cadeia. Josefina ressalta que Constanza está brincando com fogo. Elas trocam ameaças. Josefina ri da cara de Constanza. Ela reitera que não está nas mãos da Morena. Constanza dá as costas para Josefina. A víbora enforca a Morena. Constanza se livra de Josefina. A Morena tenta recuperar o ar. Josefina quebra o vaso na cabeça de Constanza. A Morena se fere, mas segue consciente. Josefina pega um bastão e atinge a cabeça de Constanza.
A víbora tenta matar a morena. Josefina ressalta que advertiu Constanza. A morena segue desacordada. Josefina não sabe o que fazer. Ela tira o lenço do pescoço e limpa um sangue que ficou no bastão. Josefina joga algumas cadeiras no chão para simular um assalto. Ela quebra a casa de Constanza. Josefina corre. Ela invade o quarto de Constanza. Josefina revira tudo. Ela procura a sua foto. Josefina rouba as joias de Constanza. A víbora segue limpando as suas impressões digitais. Josefina crê que Constanza está morta. Ela demonstra medo. Josefina foge. Ela deixa a porta aberta. Ezequiel procura Lázaro. O corno pede para falar com um amigo a sós. Lázaro oferece café para Ezequiel. O corno conta para o amigo que encontrou Medeiros, ressaltando que o capanga estava bastante nervoso. Ezequiel revela para Lázaro que Augusto está com um sarmento valioso. O corno insinua para o amigo que o produto foi roubado da Bonita. Ezequiel alarma Lázaro. O capataz reage abismado. Ezequiel comenta com Lázaro que Augusto pode cultivar uma uva idêntica à da Bonita. Josefina informa Roberta que precisa fugir. A invejosa não entende nada. Josefina exige que a filha a ajude. Ela entrega as malas para Roberta. A viúva decide partir. Josefina exige que Roberta fique na mansão. Ela ressalta que a filha terá que informá-la sobre tudo. Josefina chacoalha Roberta. Constanza segue estirada. Carina crê que não conseguirá terminar o vestido. Manuela e as amigas pedem o empenho da costureira. Alzira se oferece para costurar o vestido. Hermínia insinua que a odalisca não sabe pregar botões. Matilde fala para Carina que também vai colaborar. A costureira deseja pegar uma das toalhas da fazenda. Carlos se aproxima. Ele assusta as damas. Carlos anuncia que Jerônimo está voltando para a fazenda. Todas correm para pegar mais tecido. Matilde não beija Carlos. Ela o chama de fofoqueiro. Roberta exige que Josefina não apareça. A víbora relata que a filha não deve deixar passar nenhum detalhe desapercebido. Gonçalo aparece. Ele estranha as malas e confronta as vilãs. Josefina informa ao ricaço que vai viajar. Eles voltam a brigar. Josefina fala para Gonçalo que precisa espairecer. Ele reitera que não se importa com ela. Gonçalo exige conversar com Josefina. Ele a comunica que é civilizado. Gonçalo admite que está com vontade de matar Josefina. Ela debocha. Josefina ressalta que Gonçalo causou o sofrimento dela. Ele a chama de monstro. Gonçalo despreza Josefina. A empregada volta para a casa de Constanza. Ela encontra a patroa caída. A empregada tenta socorrer Constanza. Ela grita. Josefina exige que Gonçalo não a ofenda. Ele reitera que ela causou muitas intrigas. Josefina chama Gonçalo de manipulável. Ele insinua que ela nunca o amou. Josefina ressalta que Gonçalo só faz o que o convém. Ela o inventa que não é interesseira. Josefina reitera que Gonçalo e Regina são amantes. Ele defende a viúva. Josefina comunica para Gonçalo que a casa seguirá sendo dela. Ele admite que não irá expulsá-la. Gonçalo comunica para Josefina que não vai mantê-la. Ele rompe relações com a víbora. Gonçalo se retira. Josefina sorri. Ela reitera que Gonçalo jamais alcançará plena felicidade. Josefina decide antecipar o plano. Honório mostra o relatório da empresa para Matias. O empresário recebe uma ligação. A empregada revela para Honório que Constanza está inconsciente. O empresário quase tem um troço. Honório conta para Matias que Constanza está muito mal. A empregada sai na rua e encontra Gonçalo. Ela revela para ele que Constanza está morrendo. Matias dá a notícia para Adriana e Renata. Augusto regressa em busca do seu celular. Renata informa ao vilão que tem uma emergência. Augusto também decide ir à casa de Constanza. A empregada conta para Gonçalo que assaltaram a residência. Ele teme a morte da irmã. Josefina liga para Regina. A víbora relata que a viúva precisa entregar o dinheiro em 2 dias. Josefina exige que Regina se vire ou, do contrário, sumirá com a garota novamente.
A viúva relembra que o prazo era maior. Josefina fala para Regina que não está disposta a perder tempo. A viúva ressalta que a rival não pode ser exigente. A víbora insinua que vai matar a garota. Regina fala para Josefina que está morta em vida. A víbora diz que a viúva se envolveu com Antônio e Gonçalo. Josefina informa a Regina que está de olho nos movimentos dela. A viúva promete que tentará conseguir o dinheiro. Josefina volta a insinuar que Regina não liga para a filha. A viúva reitera que o tempo não é viável. Josefina desliga na cara de Regina. A viúva não sabe o que fazer. Gonçalo entra em contato com Honório. O ricaço pede para o cunhado ir direto para o hospital. Honório exige saber o estado de Constanza. Gonçalo comenta que a irmã está perdendo o pulso. Ele exige que Honório mantenha a fé. Josefina fala para Roberta que Gonçalo só queria irritá-la. A víbora confessa para a filha que está encurralada. Josefina fala para Roberta que antecipou o plano. Regina pega o celular. Ela liga para Jerônimo. Regina ressalta que só o vingativo pode ajudá-la. Severino encontra Marina no consultório. Ela se arruma. Marina conta para Severino que fará compras antes de buscar Jerônimo no aeroporto. Ela informa ao tio que irá ao litoral. Severino sugere que Marina não saia sozinha, pois a estrada é perigosa. Ela o promete que não vai acelerar. Severino reza por Marina e percebe que a sobrinha está bastante iludida por Jerônimo. Todos esperam notícias no hospital. Gonçalo chega na clínica. Ele conta para os demais que o bandido atingiu Constanza. Honório não entende o ocorrido e ressalta que o condomínio tem seguranças. Gonçalo decide colocar Henrique à frente da investigação. Honório ressalta que não pode perder Constanza justo quando a recuperou. O empresário é consolado por todos. Constanza é operada. Os preocupados seguem na sala de espera. Honório desconfia de Branca. Ele relembra a Gonçalo que recebeu uma ligação da maluca. O ricaço analisa a possibilidade do cunhado. Jerônimo encontra Regina. Ele conta para ela que estava prestes a viajar. A viúva se desculpa com um amigo. Jerônimo pergunta a Regina o que aconteceu. Ela admite que precisa de um grande favor. Regina abre o jogo com Jerônimo. Ela revela para ele que precisa de muito dinheiro. Regina conta para Jerônimo que está sendo obrigada a pagar o resgate tardio da filha. Josefina surge no esconderijo. Ela toma um remédio e bebe água. Josefina pega as joias que roubou. Ela teme que Constanza sobreviva e abra a boca. Jerônimo descobre que a criminosa criou a filha de Regina como se fosse dela. A viúva informa ao amigo que não tem como voltar atrás, pois já negociou todos os termos com a rival. Jerônimo teme que a amiga seja enganada novamente. Regina conta para o amigo que fará um exame de DNA com a garota. A viúva exige que Jerônimo fique calado. Ele relembra a Regina que sempre foi discreto. O vingativo percebe que algo na história não se encaixa. Ele supõe que algum contratempo motivou a criminosa a ter pressa. Jerônimo diz a Regina que a assassina pode estar foragida. O vingativo sugere que a viúva denuncie a rival. Regina fala para Jerônimo que o dano já foi feito. A viúva reitera que a rival a fez sofrer. Eulália conta para Roberta que tentaram matar Constanza. A invejosa deduz que Josefina atacou a morena. Eulália comenta com Roberta que Constanza estava sem pulso. A invejosa pede para ficar sozinha. Roberta liga para Josefina. A invejosa repreende a mãe. Josefina descobre que Constanza segue inconsciente. A víbora admite para a filha que teve que atacar a morena. Josefina fala para Roberta que Constanza sabe de tudo sobre o sequestro. A víbora inventa para a filha que agiu sem pensar. Regina comenta com Jerônimo que a sua vida pode mudar em 2 dias. Ele decide emprestar o dinheiro para ela. Regina promete a Jerônimo que irá pagá-lo. Ele pede para ela não se preocupar. O celular toca. Regina atende Gonçalo. O ricaço conta para a noiva que Constanza está muito mal. Jerônimo percebe que a amiga ficou nervosa. Regina conta para o vingativo que Constanza está sendo operada. Ele relembra que conversou com a morena. Regina pede para Jerônimo acompanhá-la. Marina faz uma reserva no restaurante. Ela informa ao estranho que terá um jantar especial com o noivo. Augusto faz massagem em Renata. Os preocupados andam de um lado para o outro.
Roberta percebe que Josefina é capaz de matar. A invejosa admite que está com medo de ficar sozinha. Selena dança. Ela recebe a ligação de Roberta. Selena comunica para a amiga que está em uma boate. Roberta também deseja sair. Selena informa a invejosa que não quer vê-la. A jovem insinua que Roberta estraga a sua noite. Elas trocam ofensas. Selena comunica para Roberta que está com Diego. A invejosa reage furiosa. Roberta sugere que Selena escolha melhor as suas amizades. A jovem ignora a amiga. Selena encerra a amizade com Roberta. Lázaro comunica para Carlos que Augusto provavelmente roubou o Sarmento. Eles ressaltam que o vilão sempre sentiu inveja e cobiçou a plantação da Bonita. Carlos tem uma ideia para pegar os rivais no pulo. Ele pede para Lázaro levar para a Cruz do Amor novas doses da mistura que acaba com a praga. O capataz pensa em usar Ezequiel para não ser descoberto. Eles armam uma arapuca. Inês conta para Isidro que Constanza está muito mal. Ele é frio com a esposa. Isidro insinua que Inês não entende a sua decisão. Ela revela para ele que não quer se mudar. Inês relembra a Isidro que eles passaram por muito sofrimento com André. O ancião reclama pelo silêncio da esposa. Isidro comenta com Inês que não estava procurando a oportunidade. Ela reitera que sente orgulho do marido. Eles trocam elogios. Isidro decide recusar a proposta. Inês fala para o marido que não quer acabar com o sonho dele. Ela percebe que não pode pensar só nela. Inês comunica para Isidro que vai analisar o assunto novamente. Roberta bebe. Ela começa a chorar. Josefina ressalta que as joias de Constanza são uma mixaria. A víbora reitera que Roberta não é forte como ela. Josefina relembra que cresceu sozinha, admitindo que mimou a filha. Ela ressalta que não deve desamparar Roberta. Josefina reitera que não pode parar na cadeia. Ela pensa em fingir demência caso seja descoberta. Josefina relembra que Renata a chamou de louca. Ela bola o plano B. Josefina reitera que sempre estará um passo à frente dos demais. Regina chega no hospital. Ela cumprimenta a todos. Renata e Regina se reencontram. A viúva ressalta que vê Constanza como uma irmã. Jerônimo entra em cena. Ele se irrita ao ver Augusto e Renata juntos. O vilão reprova a presença do rival. Honório acalma os ânimos. Regina ressalta que estava com Jerônimo. A enfermeira surge. Ela pede para Honório preencher o formulário de internação. Adriana o acompanha. Renata fica desconcertada com a situação. Augusto e Jerônimo se encaram. Marina espera o namorado. Augusto exige que Jerônimo vá embora. O vingativo ressalta que o vilão não manda no hospital. Eles discutem. Jerônimo faz Matias descobrir que Renata e Augusto vão se casar. Gonçalo também escuta a revelação. Renata regala os olhos ao ser exposta pelo ex-marido. Marina liga para Jerônimo. Ele não a atende. Marina deixa uma mensagem na caixa postal. Ela teme que uma desgraça tenha acontecido. Gonçalo exige falar com Renata. Ele cobra uma resposta dela. Augusto confirma para os demais que vai se casar com Renata. Ele pede a mão da mocinha para Gonçalo. Renata tenta se explicar. Jerônimo debocha. Regina o acalma. Adriana e Honório revelam que Constanza teve uma parada cardiorrespiratória. Todos ficam tristes. Adriana conta para Renata que Constanza pode ficar com sequelas. Matilde se veste de noiva. Ela pensa em quem irá levá-la até o altar. Manuela sugere que Matilde peça o favor a Jerônimo. A empregada gosta da ideia. As camponesas comentam que Jerônimo é um amor de pessoa. Karina ressalta que também não tem ninguém para conduzi-la. Alzira comunica que Ezequiel pode assumir a função. As noivas desfilam. Elas são espiões. Ela volta a ser supersticiosa. Carlos e Lázaro tentam sair da fazenda. Eles tampam a visão. Manuela deseja preparar o jantar. Matilde sugere que os rapazes cozinhem. Alzira convida Lázaro e Carlos para irem à sua casa. Jerônimo liga para Marina. Ele conta para ela que teve um imprevisto. Marina exige que Jerônimo a avise quando mudar de planos. Ele se desculpa com ela. Marina desliga. Gonçalo e Renata conversam sobre Constanza. Elas torcem pela recuperação da morena.
Gonçalo pergunta quando Renata se envolveu com Augusto. Ele reitera que só queria a ajuda do vilão. Renata fala para Gonçalo que tem afinidade com Augusto. Ele a informa que não aprova o casamento. Gonçalo insinua que Renata quer fugir de Jerônimo. Ela nega. Renata fala para Gonçalo que está se permitindo. Ela comenta com ele que segue esperando a anulação do casamento religioso. Gonçalo sugere que Renata aprenda com as experiências passadas. Ele a informa que a vida cobra caro pelos erros. Gonçalo admite para Renata que errou ao se casar com Josefina. A mocinha relembra ao pai que sofreu nas mãos de Jerônimo. Gonçalo supõe que Renata não gosta de Augusto. Ela comunica para o pai que precisa continuar vivendo. Renata informa a Gonçalo que não vai ficar estagnada. Ele comenta com ela que o amor é único e verdadeiro. Gonçalo faz Renata refletir. Regina e Jerônimo vão à cafeteria. Ela conta para ele que Renata viajou, pois corria risco de ser presa. Jerônimo reclama ao perceber que a mocinha mentiu mais uma vez. Regina informa ao vingativo que Gonçalo exigiu o silêncio de Renata. Jerônimo inventa para a viúva que não se importa mais com a mocinha. Ele comunica a Regina que desistiu de Renata. Jerônimo comenta com a amiga que a mocinha sempre quis Augusto por perto. Regina sugere que o amigo lute pelo amor. Jerônimo pensa o pior de Renata. Regina relembra ao amigo que quase se casou com Antônio mesmo sem amá-lo. Jerônimo informa a viúva que Augusto não presta. Ele conta para ela que voltará para a fazenda. Jerônimo reitera que Regina terá o dinheiro. Ela lamenta o mau momento que ele passou no hospital. Jerônimo promete a Regina que voltará para a capital em breve. Ele beija a mão dela. Matias serve a Augusto. O bonitão exige que o vilão não faça Renata sofrer. Augusto assegura para Matias que jamais magoará a mocinha. O bonitão fala para o vilão que vê Renata como uma irmã. Adriana e Honório rezam. A baixinha comenta que não quer perder a madrasta. Adriana ressalta que Constanza é a sua segunda mãe. Ela revela para Honório que tentou conquistar César para afastá-lo da Morena. O empresário reprova o plano da filha. Adriana comenta com Honório que sente algo por César. Ela reitera que o pai precisa ser feliz. Honório ressalta que Adriana é extraordinária. Ele a assegura que eles vão vencer todos os obstáculos. Marina regressa. Severino comenta com a sobrinha que estava preocupado. Marina revela para o tio que Jerônimo não chegou. Severino insinua que o vingativo não prioriza a namorada. Marina comenta com o tio que queria surpreender Jerônimo. Ele sugere que ela se valorize. Jerônimo se despede de Honório. O empresário agradece ao vingativo pelo empréstimo. Honório comunica para Jerônimo que sabe da investigação dele com Constanza. Gonçalo estranha o comentário. Honório e Jerônimo despistam o ricaço. Gonçalo admite que o vingativo foi generoso. Jerônimo lamenta por não ter reconquistado Renata. O vingativo anuncia sua partida. Augusto pergunta por novidades sobre Constanza. Renata decide seguir Jerônimo. Augusto percebe. Os médicos terminam a cirurgia. Eles conversam sobre as sequelas que Constanza terá. Adriana dá café para Matias. Ele a ignora. Adriana fala para Matias que precisa dele. Ele insinua que a baixinha não o ama. Matias admite que não confia em Adriana. Renata alcança Jerônimo. Ela fala para o vingativo que quer agradecê-lo pelo que ele fez na empresa. Jerônimo volta a ressaltar que não agiu por Renata. Ela também se desculpa com ele pela ligação. Renata sugere a Jerônimo que eles só conversem profissionalmente. Ele relembra que a mocinha o chamou de arrogante e prepotente. Renata admite para Jerônimo que ficou zangada. Ela confessa a Jerônimo. Regina crê que vai recuperar a filha. Jerônimo sugere que Renata esqueça o passado. Ela reitera que ele salvou a empresa. Jerônimo informa a Renata que agiu porque quis. Ela não para de pedir perdão. Jerônimo fala para Renata que passou a ouvir o coração. Ela crê que ele não espera nada em troca. Jerônimo quase beija Renata. Ele insinua que ela vale mais do que dinheiro. Renata o chama de nobre. Augusto os vê. Jerônimo ressalta que Renata sempre poderá contar com ele. O vingativo a acaricia. Renata beija a bochecha de Jerônimo. Ele volta a lamentar o término deles. Ela também lamenta. Jerônimo pede para Renata se cuidar. Ele dá adeus para ela. Augusto sai sem ser visto. Ele liga para Ezequiel.
Augusto bola um plano. Ele exige que Ezequiel o ligue em 15 minutos e dê um falso recado. Gonçalo percebe que Regina está aérea. Ela conta para ele que estava pensando em Jerônimo. Eles divergem sobre o vingativo. Gonçalo fala para Regina que a mentira acaba com os casais. Ela concorda. Gonçalo comenta com Regina que os opostos não se atraem. Ela fala para ele que não foca nos sentimentos negativos. Regina comenta com Gonçalo que tudo voltará à normalidade. Eles mantêm a fé. Gonçalo assegura que Regina vai recuperar a filha. Augusto fala para Renata que a viu com Jerônimo. Ela o comunica que falou com o ex-marido para agradecê-lo pelo empréstimo. Augusto chama Renata de ingênua. Ele reitera que Jerônimo só quis exercer o domínio. Augusto fala para Renata que o vingativo já tentou humilhá-lo. Ele relembra a mocinha que quase comprou a bonita. Augusto esclarece para Renata que Jerônimo é prepotente. Ele inventa para a mocinha que nunca mandou agredirem Carlos. O vilão reitera que Jerônimo esfregou um cheque em sua cara. Augusto sugere que Renata não caia no jogo do vingativo. Ele relembra que a mágoa quase levou a mocinha à morte. Renata fala para Augusto que não quer tirar uma conclusão precipitada. Ele põe o seu celular em evidência. Renata reitera que o importante foi a empresa ser salva. Augusto inventa que precisa de ar fresco para a mocinha que vai chegar tarde na fazenda. Ele revela para Renata que Lázaro pediu a sua ajuda, já que Jerônimo está preparando uma grande surpresa para Marina. Ezequiel se sente mal ao seguir a ordem de Augusto. Ele pede discrição a Renata. Ela aceita ficar calada. Renata crê que Jerônimo está se apaixonando por Marina. Horas depois, o vingativo chega na fazenda. Jerônimo conta para Carlos que Constanza está internada. Ele informa ao galego que Augusto e Renata oficializaram a relação. Jerônimo comunica para Carlos que está priorizando a sua saúde mental. Ele assegura para o amigo que vai esquecer Renata. Jerônimo comenta com Carlos que precisa fazer algumas ligações. Ezequiel esconde Lázaro na caminhonete. Eles vão à plantação. Ezequiel decide distrair Medeiros para que Lázaro veja o sarmento. O capataz sai do carro. Ezequiel entrega a mistura para Medeiros. O corno faz um sinal para Lázaro. Medeiros comenta com Ezequiel que não sabe de onde saiu o sarmento. Eles decidem percorrer os vinhedos. Lázaro se aproxima. O capataz analisa o sarmento. Lázaro comprova que Augusto roubou o produto da bonita. Jerônimo comunica para Isaac que está de volta. O doutor reitera para o vingativo que Álvaro quer vê-lo. Honório pede para Constanza lutar pela vida. Ela acorda, mas não consegue falar. Honório pede ajuda. O doutor examina Constanza. Ela não faz nada além de gemer. Constanza fica com a língua enrolada e continua em surto. Ela pensa em voz alta. O médico decide dar um calmante para Constanza. Ela lamenta por não conseguir delatar Josefina. Honório exige uma explicação do médico. Constanza continua inquieta. O detetive informa a Gonçalo e Matias que levaram as joias da morena. Ele comenta que chegou às câmeras do condomínio, mas confessa que não encontrou nada. Todos estranham a situação. O detetive informa que Branca continua no hospício. Gonçalo fala ao profissional que o bandido que atacou Constanza deve receber um grande castigo. Renata acorda Adriana. A baixinha sugere que a amiga descanse. Renata conta para Adriana que quer ver Constanza. Honório aparece desolado. Ele comenta que Constanza não consegue falar. Adriana sente pena da madrasta. Todos temem que a sequela seja permanente. Gonçalo e Matias descobrem que o dano pode ser irreversível. Roberta conta para Josefina que não tem notícias sobre Constanza. A invejosa informa a mãe que estão investigando o assalto. Josefina crê que vai se livrar da investigação por ter falado pessoalmente com Gonçalo. Roberta deduz que Constanza não morreu. Josefina lamenta. Roberta ressalta que a mãe tem um sangue frio. Josefina informa a filha que precisa descobrir o estado de Constanza para seguir com o plano. César se atrasa. Ele conta para Inês que segue com dor de cabeça. Ela pede para César cuidar do centro. Inês conta para o garotão que Constanza está morrendo. César se desespera e corre. Jerônimo pede para Carlos levar os bilhetes de Josefina ao grafologista. O galego pergunta qual assunto o amigo tem no presídio. Jerônimo desconversa.
Carlos conta para o amigo que tem duas notícias. Regina procura Luciana. A bancária informa a viúva que só terá o dinheiro no dia seguinte. Luciana teme que Regina seja assaltada. A viúva ressalta que precisa do dinheiro vivo. Luciana pede para Regina preencher um formulário. A viúva descobre que deve justificar o motivo da retirada. Jerônimo fica furioso ao descobrir que Augusto roubou o sarmento. Ele jura vingança ao rival. Carlos conta para Jerônimo que Lázaro e Carina também vão se casar. O vingativo quase tem um troço. Carlos percebe que Jerônimo não gostou da notícia. Matias Gonçalo concorda. O ricaço exige que todos sigam fortes. Honório se sente impotente. Renata e Adriana ressaltam que Constanza está dormindo. Augusto regressa. Renata comenta que irá para casa tomar banho. A mocinha anuncia que está disposta a ficar várias noites no hospital. Honório sugere que Adriana também descanse. Ela não aceita. Augusto marca um encontro com Gonçalo no sábado. Renata se incomoda. Gonçalo comenta com Matias que não gosta do relacionamento. O bonitão insinua que Augusto é melhor do que Jerônimo. Gonçalo comunica para Matias que é capaz de se opor ao noivado publicamente. Revela para Severino que Álvaro está vivo. Renata exige que Augusto respeite o momento de dor da família. Ele reitera que precisa formalizar o compromisso novamente. Augusto fala para Renata que necessita resolver um assunto na Cruz do Amor. Ela sugere que ele viaje o quanto antes. Augusto aceita as condições de Renata. Roberta e Josefina se reúnem. A invejosa comenta que Gonçalo voltou a evitá-la. Roberta conta para Josefina que Constanza não consegue falar. A víbora celebra. Josefina fala para Roberta que elas vão dar seguimento ao plano. Severino exige uma explicação de Jerônimo. O padre arrasta o vingativo para longe. Jerônimo explica para Severino que recebeu uma ligação da prisão. Ele tem uma lembrança. No passado, Jerônimo recebe o chamado do presídio. Ele fala com Álvaro. O alcoólatra comunica ao vingativo que precisa da ajuda dele. Álvaro revela para Jerônimo que Augusto vai concluir o serviço. O alcoólatra tosse. Álvaro conta para Jerônimo que conhece vários podres de Augusto. O alcoólatra informa ao vingativo que pode ajudá-lo. Álvaro agoniza. Ele é atendido pelo médico. Álvaro insiste para continuar as frases. O doutor permite. Álvaro conta para Jerônimo que Augusto quer tudo dele. O alcoólatra ressalta que tem provas contra o vilão. Álvaro começa a perder os sentidos. Ele deixa Jerônimo chocado. Na atualidade, o vingativo fala para Severino que ficou sem saber o que havia ocorrido com o alcoólatra. Jerônimo pede para o padre guardar o segredo. Ele comenta com Severino que não suporta injustiças. Jerônimo deduz que muita gente vai sofrer devido à sua mentira. Ezequiel e Lázaro surgem na estrada. O corno pede para o amigo não falar nada sobre o sarmento para Jerônimo. Lázaro reitera que não pode ficar calado. Ezequiel teme ser demitido por Augusto. Lázaro informa ao corno que Jerônimo não vai entregar a cabeça dele. Ezequiel teme ser morto pelo patrão. Augusto insinua para Renata que é um exagero ter muitos seguranças. Ela tenta dispensá-lo. Augusto fala para Renata que não gosta de deixá-la sozinha. Ela o assegura que ficará bem. Augusto promete a Renata que vai voltar em breve. O vilão deseja que a mocinha ligue para ele. Augusto beija Renata. Ela sente repulsa. Augusto percebe que Renata está em dúvida. Ele ressalta que precisa continuar pressionando a mocinha. Augusto reitera que necessita ver o sarmento, pois não confia em Medeiros e Ezequiel. Ele deseja incendiar as terras de Jerônimo para ser o único dono da uva. Augusto relata que não vai morrer na praia. Constanza tenta falar que Josefina roubou Renata. Ninguém a entende. A morena perde as forças. Honório e Adriana notam que Constanza está angustiada. Eles sentem pena dela. Constanza dorme. Adriana sugere que Honório coma. Ele não sente fome. Adriana convence Honório a se retirar. Constanza segue apagada. Matias e César se encontram no hospital. O bonitão reprova a presença do garotão. Matias insinua que César não está preocupado com Constanza, e sim com Adriana. A baixinha e Honório surgem na recepção. O climão é instaurado. Severino pede para Jerônimo finalizar a história. O vingativo comenta com o padre que Álvaro entrou em coma após falar com ele. Jerônimo ressalta que chegou a acreditar na falsa morte do alcoólatra. No passado, o vingativo visita Álvaro. Ele atesta que o alcoólatra está vivo.
Isaac comenta com Jerônimo que pediu para o diretor atestar a falsa morte, pois, do contrário, Álvaro morreria de verdade. Os profissionais ressaltam que o alcoólatra estava jurado de morte. Eles reiteram que Álvaro ajudou muitos habitantes do povoado e por isso o protegeram. Os profissionais pedem a colaboração de Jerônimo. O vingativo reitera que não quer fazer parte da farsa. Os profissionais ressaltam que Jerônimo não pode arriscar o pescoço de Álvaro. Eles atestam que, caso o alcoólatra melhore, irá para um novo presídio com outra identidade. Jerônimo pensa no sofrimento de Carina. Ele decide conversar a portas fechadas com os profissionais. Na atualidade, Jerônimo comenta com Severino que está arrependido. De volta ao passado, os profissionais falam para o vingativo que todos merecem um tratamento digno. Jerônimo descobre que ninguém poderá abrir o caixão, pois o velado será outro morto. Na atualidade, o vingativo conta para Severino que eles velaram um detento que morreu ao defender Álvaro. O padre sugere que Jerônimo desfaça a confusão. Carina e Lázaro se encontram. Ela nota que o noivo está angustiado. Lázaro desconversa. Ele crê que vai ficar para sempre com Carina. Eles decidem passar a tarde juntos. Matias sugere que Honório expulse César do hospital. Um empresário ressalta que não quer contrariar Adriana. Matias ressalta que nunca se acerta com a baixinha, pois eles jamais se gostam ao mesmo tempo. Honório sugere que o sobrinho insista. O bonitão crê que Adriana não é para ele. César fala para a baixinha que quer ver Constanza. Ele se sente impotente. César fala para Adriana que nutre um carinho de amigo por Constanza. Ele crê que a baixinha sente ciúme dele. César ressalta que o olhar de Adriana não mente. Ela teme que a presença dele cause uma confusão. Adriana informa a César que eles podem conversar em outra ocasião. Ele confessa que passa o dia pensando nela. César decide partir. Matias encara Adriana. Renata entra no banheiro. Ela tira o roupão. Renata toma banho. Ela pensa em Jerônimo. Renata admite que viveu momentos inesquecíveis ao lado do vingativo. Ela segue na fossa. Renata relembra que Augusto salvou a sua vida. Ela recorda que o vilão quis levá-la ao hospital após o acidente. Renata relembra que Augusto impediu a visita de Jerônimo. Ela recorda o juramento do vilão. Renata admite que precisa tomar uma decisão. Ela relembra que quase perdoou Jerônimo. Renata crê que Augusto merece uma chance. Ela supõe que o vilão nunca irá maltratá-la. Renata teme magoar a si mesma. A mocinha reitera que Jerônimo nunca foi bom para ela. César sente uma forte dor de cabeça na saída do hospital. Uma enfermeira percebe. César a informa que está vendo tudo branco. Ela deseja medir a pressão dele. Ele não permite. A enfermeira descobre que César tem enxaquecas frequentes. Ele a informa que sabe se cuidar. Roberta encontra Augusto. Ela confessa que ele a surpreendeu. Augusto oferece uma bebida para Roberta. Ela recusa. Augusto conta para Roberta que voltará para a fazenda. Ela percebe que Renata deu um fora no vilão. Augusto cita Constanza. Roberta ressalta que nunca se deu bem com a morena. A invejosa reitera que Renata busca pretextos para se livrar de Augusto. Roberta fala para o vilão que está à disposição dele. Eles se beijam. Severino e Jerônimo tentam ter uma nova ideia. Eles ressaltam que Carina segue casada com Álvaro. Jerônimo sugere que Severino guarde o segredo na consciência. Lázaro e Carina vão a uma joalheria. Ele tenta pedir a ajuda da vendedora sem que a noiva perceba. Carina analisa algumas alianças. Lázaro aponta para a joia. Ele escolhe o anel ideal para Carina. Ela experimenta outras alianças. Isaac conta para Álvaro que Jerônimo pretende visitá-lo. O doutor confessa que estava em dívida com o alcoólatra. Isaac sugere que Álvaro se redima. O alcoólatra anuncia que fará Carina feliz. Álvaro crê que a esposa o salvou da morte. Ele sente saudade de Carina. Severino e Jerônimo tomam uma decisão. Lázaro surge na igreja com a noiva. Carina revela para todos que não para de pensar no casamento. Lázaro fala para Jerônimo que precisa de 2 favores. O vingativo é chamado para ser uma das testemunhas do casamento. Lázaro também chama Jerônimo para o posto de padrinho da cerimônia religiosa. O vingativo anuncia que tem muitos problemas para resolver. Severino sugere que Lázaro e Carina não perturbem Jerônimo. Os camponeses se desculpam com o vingativo. Lázaro comenta com Jerônimo que tem outro assunto importante.
O vingativo ignora o funcionário. Josefina leva as joias de Constanza para a avaliação de um especialista. Ela ressalta que quer penhorar. Josefina crê que ganhará um bom dinheiro.